Estava conversando com a minha esposa ontem à noite e eu disse para ela que o card do UFC 314 estava muito bom para ser verdade e que até o evento chegar, alguma luta iria acabar sendo cancelada. E não deu outra. Eu não sei se eu fui um vidente e previ que isso iria acontecer ou se eu acabei zicando o evento. Mas mais tarde, na transmissão do UFC México, anunciaram que a luta entre o Carlos Prates e o Geoff Neal foi cancelada. O americano sofreu alguma lesão que ainda não foi divulgada e não vai conseguir lutar no dia 12 de abril. Uma pena, esse era um dos combates mais esperados do UFC 314 e a chance do Carlos Prates entrar no top 10 dos meio-médios. Contra um porteiro difícil, mas que gosta da trocação e é um cara completamente vencível. Ainda mais contra alguém com o Muay Thai do nível do Carlos Prates. Talvez o brasileiro seja o melhor striker da categoria. Por isso, essa luta contra o Geoff Neal era a chance do fumante conseguir outro nocaute espetacular em um card principal de pay-per-view, aumentar ainda mais seu hype e chegar com tudo no top 10, para na próxima rodada pegar um top 5 e disputar o cinturão. Parecia que o caminho estava sendo bem pavimentado. Agora o futuro do brasileiro está incerto. Ainda não tem divulgação se vão tentar manter o Carlos Prates no card do UFC 314 contra outro adversário, o que eu acho bem improvável. Afinal, vai ser difícil alguém aceitar enfrentar o brasileiro com apenas 2 semanas de preparação. Também não sabemos ainda o quão grave é essa lesão do Geoff Neal. Às vezes pode ser uma coisa simples que impeça ele de lutar agora em abril, mas talvez consiga remarcar o combate para o UFC 315, 316 ou 317 na Semana Internacional da Luta, mas também pode ser uma coisa mais grave, onde o americano vai demorar muito tempo para voltar. Nesse caso, não faz sentido o Carlos Prates, que é um cara muito ativo, fez 4 lutas em 2024, esperar até o segundo semestre para enfrentar o Geoff Neal. Vai ter que procurar outro adversário, o que no final das contas pode acabar sendo uma bênção para o brasileiro, que pode conseguir lutas melhores ainda. Adversários que podem levar o Prates a lugares mais longes do que o Geoff Neal. Lembrando que o próprio Dana White disse que os matchmakers do UFC gostam do Carlos Prates, ou seja, vão dar boas oportunidades para o fumante. Uma ótima opção seria o Leon Edwards, terceiro do ranking vindo de 2 derrotas seguidas, que não tem muito como escolher adversário depois de ser completamente dominado, surrado e finalizado pelo Sean Brady no seu último combate. Inclusive tem rumores que essa luta contra o Leon Edwards tinha sido oferecida para o Carlos Prates quando Jack Della Maddalena saiu para disputar o cinturão. Mas no final das contas, em vez de colocar o brasileiro, preferiram o Sean Brady. Ou seja, se tentaram fazer essa luta antes, nada impede de tentarem fazer agora que o Leon Edwards perdeu mais uma vez. Só que também tem outras opções dentro do top 5 dos meio-médios, mas vou deixar o melhor para o final do vídeo. E não vou falar do Kamaru Usman, porque esse está totalmente fora da realidade. Está pedindo para enfrentar o primeiro do ranking Sean Brady, mesmo vindo de 3 derrotas seguidas e não lutou o ano passado inteiro fugindo do Shavkat Rakhmonov e tentando conseguir uma luta contra o quarentão em uma fase Stephen Thompson. Duvido que o nigeriano aceite enfrentar o Carlos Prates, mas a luta mais provável depois do Leon Edwards para o brasileiro sem o Geoff Neal na parada, acredito que seja enfrentar o Ian Garry, que apesar de ser uma jovem promessa que o UFC quer investir, acabou sendo derrotado no seu último combate e acho que vai acabar ficando sem par. E uma luta contra o Carlos Prates nessa altura do campeonato não é impossível, até porque o UFC já colocou o Ian Garry antes contra promessas, primeiro contra o Joaquim Buckley e depois contra o Shavkat Rakhmonov. Ou seja, não seria nada inédito colocarem o irlandês para enfrentar o brasileiro. Agora, uma opção mais viajada, mas que pode ser possível em uma conjuntura específica, era o Carlos Prates enfrentar o Shavkat Rakhmonov, caso o Belal Mohamed perca para o Jack Della Maddalena no UFC 315. Se isso acontecer, tem uma chance altíssima do Islam Makhachev subir de categoria para tentar o segundo cinturão, o que obrigaria o Shavkat Rakhmonov a ter que fazer outra luta, e seria possível um combate contra o Carlos Prates.
Lembrando que quando Belal Mohamed se lesionou em dezembro do ano passado, chamaram o Carlos Prates para enfrentar o Shavkat Rakhmonov, mas o brasileiro acabou não aceitando a luta porque também estava lesionado. Acredito que, independente do momento, os dois vão acabar se enfrentando em um futuro próximo. E esse futuro pode ser logo na próxima rodada. Claro, isso é só especulação e um pensamento desejoso, mas também não podemos dizer que é impossível. Só que uma luta ruim para o Carlos Prates e que pode acabar acontecendo é contra o Michael Page. Afinal, o inglês está atrás do brasileiro no ranking, na 13ª posição, e é um dos piores casamentos de jogo possíveis. Se tem alguém que pode equilibrar em pé com o fumante do Muay Thai, esse alguém é exatamente o Michael Page. Só lembrando o que ele fez na sua última luta contra o Charabulet Magomedov, que também era um cara excelente e experiente no Muay Thai, e não viu a cor da bola contra o Michael Page. Por isso, acho o inglês o adversário mais difícil para o Carlos Prates enfrentar em pé. Mas é claro, tudo que eu falei nesse vídeo foi a minha opinião e eu quero saber a de vocês. Ficaram tristes com a saída do Carlos Prates do UFC 314? Acham que tem que remarcar ele contra o Geoff Neal? Ou tem que achar outro adversário para o fumante? Quem poderia ser? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Por favor, se você gostou desse vídeo, é muito importante para mim você deixar o seu like. Cada vez que você deixa o like, o YouTube vê que esse conteúdo é relevante e manda para mais pessoas. Se inscreve no canal também. A sua inscrição me incentiva a produzir cada vez mais vídeos aqui e possibilita que o meu canal continue crescendo e existindo. Por favor, me ajuda a chegar a 1000 inscritos se inscrevendo agora. E muito obrigado pelo seu apoio. Eu posto vídeo quase todos os dias aqui no canal. E para não perder nada, você tem que ativar o sininho, para toda vez que eu trazer um vídeo novo, você receber uma notificação do YouTube. E caso não tenha assistido ainda, corre para assistir o meu último vídeo, onde eu falei sobre o Charles do Bronx, que está começando uma rivalidade com Ilia Topuria. Quer saber o que eu acho disso e por que isso é ótimo? Corre lá para assistir e saber minha opinião. Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.